Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui é o Pastor Maico no canal Somente as Escrituras. Esse canal que tem como objetivo pregar o Evangelho, encorajar, fortalecer a fé dos irmãos e fazer com que cada vez mais você venha ter uma vida voltada e debruçada sobre o Santo Livro, a base da nossa fé, onde nós conseguimos chegar aos céus com essa bússola tão preciosa que é as Escrituras. Esse canal é voltado para poder dar ênfase a esse livro inerrante, a esse livro suficiente para a nossa salvação. Queridos, nessa manhã eu gostaria de estar falando sobre o exercício da fé. Sabendo, irmãos, que nesse tempo contemporâneo onde vivemos, muitas pessoas talvez elas são cristãs, mas não são mais praticantes do exercício da fé, dos pilares que sustentam a fé verdadeira, que sustentam uma vida piedosa, uma vida santa. Eu vou apresentar aqui alguns dos pilares que sustentam o exercício da fé, que a cada dia tem que ser executado por nós, tem que ser feito pelo cristão. A primeira, irmãos, é a oração. Um cristão ele precisa ter esse exercício diário na sua vida. E eu falo isso, irmãos, porque isso tem ajudado na minha vida, tem me fortalecido a cada dia, tem me ajudado contra as minhas fraquezas, limitações. Me voltar e me dirigir ao Senhor em oração é entrar nos atos do Senhor, é passar sobre o véu que foi rasgado por Cristo e você ter uma reunião frente a frente com o Senhor. É você dirigir ao Senhor em humildade, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, perdão, fortalecimento diário. Irmãos, a oração é a rainha da igreja, assim como costuma dizer o pastor Paulo Júnior, que a oração ela não pode faltar na igreja. A oração ela tem que estar ativa no coração daqueles que congregam. E hoje em dia, irmãos, nós temos visto a oração como algo tão descartável para a nossa geração. Homens como Charles Spurgeon, que oravam todos os dias, que tinha um exercício devocional diário. Charles Spurgeon ele lia um livro por dia. Ele era um devorador de livros. Era um homem que buscava o Senhor, buscava piedade. O exercício da fé de Spurgeon era diariamente buscando o Senhor, preparando sermões, preparando-se para encontrar com Cristo, pregando o Evangelho, sempre contribuindo para o Evangelho. E nesses dias, irmãos, você não precisa ser um líder para que você venha ter essa vida em santidade, íntegra, no seu quarto, na sua casa, cultuando o Senhor na comunhão. Você precisa de orar. Você precisa de clamar por Deus, por mais a presença dele na sua vida. Um crente que não ora é um crente fraco, é um crente miúdo. Um crente que não ora, ele não tem expressão no mundo espiritual. Porque sua voz não ecoa diante do altar, do trono do Senhor. Precisamos orar. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que orar sem cessar. Temos que ter uma vida em oração. Temos que ter nossa vida regada na oração. E nesses dias, irmãos, tenho visto poucos orando, poucos clamando por esse avivamento. Nós só vamos provar de avivamento depois que nós orarmos e essa oração ecoar de dentro do nosso coração. Eu sempre me auto-desafio. Quão feliz seria eu, irmãos, se um dia pudesse dizer como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, quão feliz seria eu! Queria tanto que isso não saísse só da minha boca, mas que saísse de dentro do meu coração, onde eu viria dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo reina sobre as minhas vontades. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor das minhas vontades. É o Senhor do meu coração. Oh, quão felizes seríamos nós, irmãos. E esse primeiro exercício da fé, a oração, ela não é fácil. Orar não é fácil. Ter uma vida regada na oração não é algo simples, irmãos, mas é uma disciplina. A sua oração ela tem que ser o seu café da manhã. Você tem que tomar café da manhã em oração. Tem que separar um tempo maravilhoso para estar na presença do Senhor. O outro exercício da fé diária, irmãos, é a leitura das Escrituras. O cristão que quer manter a sua vida íntegra, reta diante do Senhor, ele tem que ter uma disciplina, um exercício diário de leitura bíblica. Ele precisa ler as Escrituras, ele precisa debruçar sobre o Santo Livro, ele precisa viver o Santo Livro, pois as Escrituras, ela é o nosso guia, a nossa bússola
para que nós venhamos chegar à eternidade. Nesses dias presentes, irmãos, o santo livro do Senhor, a Bíblia, ela tem sido descartada por muitos. Talvez lá no comecinho da nossa fé, lá no primeiro encontro que tivemos com Cristo, lá no primeiro amor, como muitos teólogos dizem, nós tínhamos um exercício de fé melhor. Orávamos mais, líamos mais as Escrituras. Talvez muitos nessa jornada inicial conseguiram concluir as Escrituras. Outros conseguiram chegar até metade no Novo Testamento. Outros não conseguiram, porque esse primeiro amor durou muito pouco. Outros o primeiro amor dura um pouco mais, outros um pouco menos. E você vai entrando ali no esfriamento espiritual. Isso é natural na vida de todo cristão. Mas isso não pode permanecer na vida do cristão. Ele tem que ter o quê? Na sua vida, o compromisso de estar sempre lendo as Escrituras, sempre se inteirando da palavra do Senhor. Se eu sou um médico, eu tenho que ler livros voltados para a medicina, tenho que sempre me aperfeiçoar no estudo. Se eu sou um cristão, eu tenho que ler as Escrituras, pois as Escrituras é a base da minha fé. Ela me ajudará a continuar firme. Olhando para as Escrituras, nós conseguiremos chegar até os céus. Ela é lâmpada para os meus pés. As Escrituras ela é eficaz, é mais afiada do que faca de 2 fios, assim diz ela mesma. As Escrituras ela é inerrante, ela é inspirada por Deus através de homens que escreveram sendo inspirados por Deus. Ela não tem falhas. A Bíblia ela é suficiente. Nela nós encontraremos profecias precisas, tanto da vinda de Cristo pela primeira vez, tanto da vinda de Cristo pela segunda vez, a sua volta para o resgate, o arrebatamento da sua igreja. Então, irmãos, a Bíblia é um livro suficiente e é um livro que entrará no seu coração. Sempre costumo dizer que a Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus. Ela é o próprio Deus falando ao seu coração. E você precisa se alimentar, se nutrir de cada página, de cada capítulo, de cada versículo das Escrituras no seu coração. Ela vai quebrantar o seu coração, ela vai te levar ao lugar da santidade, ao lugar da piedade, ela vai te levar ao lugar do crescimento espiritual, do discernimento, do amadurecimento. Talvez hoje nós vemos muitos crentes imaturos, levados por qualquer roda de doutrinas, porque não lê as Escrituras, acreditando em tudo que os outros falam, porque não tem uma vida nas Escrituras. Todo aquele que prega mentira, todo aquele falso profeta, ele não quer que a igreja se aperfeiçoe nas Escrituras, pois assim o fazendo, não existirá mais falsos profetas. As mentiras serão ali abafadas, por conta que aquele que lê as Escrituras, ele tem a plena certeza, ele conhece as Escrituras, ele conhece a Cristo através da sua palavra. Ele não conhece só apenas o Jesus curandeiro, ele conhece o Cristo Salvador, através das Escrituras. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que ler a palavra do Senhor. Fazendo isso, reunindo essas duas qualidades, ele vai chegar a um terceiro pilar, a presença no culto público. O crente que ora, o crente que lê Bíblia diariamente e cultua o Senhor na sua casa, ele tem prazer de estar na comunhão dos santos. Ele tem prazer de viver para a glória de Deus. Ele tem prazer de estar reunido com os seus irmãos, cultuando ao Senhor, sendo parte do corpo de Cristo. Talvez hoje nós temos uma dificuldade muito grande também, e eu como pastor me encontro nessa dificuldade, de irmãos não quererem participar do culto, de irmãos faltarem bastante no culto. Um desfalque enorme, muitas vezes, nós vemos não só em igrejas de cidade pequena, na sua igreja local que você congrega, mas isso daí está em geral, porque as pessoas não querem mais buscar a Deus de forma zelosa, como os antigos o buscavam. Os irmãos estão tendo dificuldade de estar no culto público. Os irmãos estão tendo dificuldade de participar do culto, pois cada um quer uma motivação diferente para estar no culto. A palavra ela não está sendo mais suficiente no púlpito para motivar as pessoas a estarem ouvindo o Evangelho. A igreja sempre tem que estar colocando algo a mais. É a pregação do Evangelho, mas tem que ter um evento a mais. A pregação do Evangelho e outro evento a mais. Somente a pregação do Evangelho já não é mais o suficiente para essa geração ter fome e sede e desejo de estar em comunhão com o seu irmão no culto. Talvez, irmãos, o exercício da fé cristã, ele tem que ser crescente. Você tem que ter uma motivação para que você permaneça no Senhor. E a motivação tem que ser Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios,
E ele vai falar algo muito interessante. Ele vai fazer uma comparação de um atleta. Ele diz lá assim, 1 Coríntios, capítulo 9, 24 e 25. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele vai fazer aqui, irmãos, uma analogia, ele vai fazer um contraste, ele vai fazer uma ilustração daquele atleta que corre, Michael Phelps, essas pessoas que correm nos estádios aí. Eles competem, né? E esse atleta, ele corre por uma coroa, ele corre por um prêmio que é perecível, que logo se acabará. E ele tem um treinamento muito rigoroso, o exercício dele é muito rigoroso, a disciplina dele é na linha, ele é muito disciplinado. Só que ele está falando aqui de um atleta comum. Eles fazem tanto para poder ganhar essa coroa, né? Essa folha de louro aí, comum, simples, de ouro, que esse ouro vai perecer e vai acabar. E nós, os cristãos, nós também temos esse exercício. Mas esse exercício é para ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa que não se desfaz, que não se acaba. Nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa carreira e nós temos que concluir isso. E o exercício para que nós venhamos ter uma boa performance nessa corrida é os pilares que sustentam uma fé piedosa. Leitura bíblica, oração, leitura das escrituras, culto público. Se você conseguir permanecer utilizando desse exercício de fé, tenho certeza que você será um crente diferenciado e terá uma performance diferenciada na sua carreira. Você será cheio do Espírito Santo. Precisamos disso, irmãos. Nesse tempo presente, eu estou com 31 anos. Eu tenho mais ou menos aí uns 40 anos de vida, se Deus me permitir. 50 anos de vida, se Deus me permitir. É muito ainda. Mas que esses 50 anos venham ser gastados para o Senhor. Venham ser voltados para fazer a obra do Senhor. Venham ser exercitados no exercício da fé. Para que quando eu chegar naquele grande dia, não venha ser confundido. Nós temos que ter essa motivação de vida, olhando para Cristo como autor e consumador da fé. Inúmeras vezes eu reitero essa mesma temática, porque isso, irmãos, tem ajudado a muitos irmãos, encorajado, estimulado a muitos irmãos a ter uma vida em oração, debruçada sobre as Escrituras, presente no culto público. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que você venha exercitar, que você venha ter esse exercício de fé, buscando ao Senhor, se dedicando com zelo na presença do Senhor. Clamando ao Senhor, Senhor, me dê chance de dizer um dia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Só tu tens palavras de vida eterna. São frases áureas da fé cristã que nos fortalece, que nos estimula, que nos encoraja a continuar. Que nós vamos ter essa mesma vontade e esse mesmo desejo em nosso coração, para que nós vamos ser um cristão com zelo e com amor por Cristo e pelo poder do Espírito Santo em nós. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Tudo isso o YouTube ele exige de nós para que essa mensagem venha alcançar vidas e vidas venham ser fortalecidas e estimuladas por esse pequeno trecho da pregação do Evangelho. Vivendo para Cristo e contribuindo para o seu Evangelho. Que Deus abençoe.